Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Oi, pessoal! Super feliz de gravar mais um episódio do Que Bicho é Esse? É o nosso segundo episódio dessa versão estendida do programa, né? Espero que vocês tenham gostado do primeiro. Vamos pro segundo, então. Hoje, infelizmente, eu vou gravar sozinha, inclusive a abertura, porque nosso querido host tá cuidando das crianças. A gente teve uma semana muito cheia, ficou um pouco por em cima da hora e agora a gente não tá conseguindo sincronizar que os dois durmam um pouquinho e que a gente consiga fazer essa gravação. Então, Fefo, fico com saudade de você e vou gravar hoje sozinha. Bora pros e-mails, né? Eu já falei no episódio anterior. O primeiro a responder foi o Aniele Pascoal, e a resposta dele foi: Olá, pessoal, sou fraco para vocalização de mamíferos, mas vou arriscar que é o bicho do episódio 26 é a ariranha, Pteronura brasiliensis. Um grande desabraço a todos. E é isso aí mesmo, Aniele, você acertou, é a ariranha, e é dela que nós vamos falar aqui hoje mais um pouquinho. Mas antes a gente teve também uma segunda resposta da Amanda Mello, nossa querida Amandinha. Oi, pessoal! Quase que eu esqueço de mandar esse e-mail. E agora, como os episódios vão ser intercalados, quase perco o prazo. Então, a gente também se bagunçou um pouco e perdeu o prazo. Bom, espero que o e-mail tenha sido enviado a tempo. O bicho do episódio 26 eu já vi pessoalmente, mas não tinha visto vocalizando. Então não foi um bicho que eu reconheci de cara. É a ariranha, Pteronura brasiliensis. É um mamífero muito interessante e muito bonito de ver e que sempre descubro algo novo sobre ele. Fico aguardando as informações extras que vocês têm para nos trazer sobre o bicho. Até o próximo. Beijos, Amanda Mello. Certinho, Amanda. Esse é um bicho que eu também sou encantadíssima. Eu acho a ariranha um dos bichos mais fantásticos, um bicho que vive em grupo, que tem todo um comportamento interessante. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora. Eu tive o prazer aqui de receber a Carolina Leuchtenberger. Ela vai corrigir o nome dela na apresentação, porque é mais difícil de pronunciar. A Carol, que é bióloga, coordenadora do Projeto Ariranhas e professora no Instituto Federal Farroupilha. Desde 2006, quando iniciou o mestrado em Ecologia e Conservação na UFMS, que é a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ela vem conduzindo atividades de pesquisa com a espécie. Em 2012, ela concluiu o doutorado em Ecologia no INPA, ainda abordando questões ecológicas e comportamentais sobre a espécie. E desde 2003, ela é coordenadora da espécie no grupo de especialistas em lontras da IUCN e integra o grupo de assessoramento técnico do Plano Nacional para a Conservação da Espécie, coordenado pelo ICMBio. Bom, gente, IUCN, a gente já mencionou outras vezes aqui, é a União Internacional para a Conservação da Natureza, e dentro da IUCN a gente tem alguns grupos de estudos de espécies, então a gente tem o grupo de lontras, e a ariranha faz parte desse grupo. Então, eles têm algumas indicações de diretrizes para pesquisa, de prioridade, de viabilidade populacional, esses grupos são bem interessantes. Mas vamos ao que interessa, bora conversar com a Carol. Olá, pessoal! Então a gente está aqui hoje para mais um episódio do Que Bicho é Esse? E o bicho do último episódio foi a ariranha. Então eu tenho aqui o prazer de receber comigo hoje para ter um bate-papo legal sobre essa espécie fantástica, a Carol, Caroline Leuchten. Como é que fala seu nome, Carol? Caroline Leuchtenberger. Isso. A Carol que tem uma história longa aí de estudos sobre a ariranha. E a gente vai, então, passar um pouquinho sobre a biologia, sobre curiosidades sobre essa espécie. Carol, conta um pouquinho pra gente como que você começou a trabalhar com a ariranha, assim, quanto tempo você já está estudando essa espécie? Bom, um prazer também muito grande participar desse programa. Obrigada pelo convite, né, por lembrarem de mim. É sempre muito bom falar da ariranha, porque tem um amor muito grande por essa espécie. Eu vim estudando a ariranha desde 2006, quando eu comecei o meu mestrado na UFMS, Mato Grosso do Sul. E desde então eu não parei mais de estudar a espécie, porque ela é realmente muito cativante, tem muito comportamento interessante, coisas ainda a serem descobertas. Cada dia a gente descobre, tem novas hipóteses para serem testadas, novas dúvidas sobre a espécie. Isso é muito legal, porque vai motivando a gente a pesquisar cada vez mais. Que legal. A ariranha, ela é prima da lontra, né, Carol? É do mesmo subfamília, do mesmo grupo. Isso. A ariranha é uma das 13 espécies de lontras que a gente conhece no mundo inteiro.
e ela é a maior espécie de lontras do mundo. Por isso que também, em inglês, a gente chama ela de giant otter, que é lontra gigante. Então, e diferente das outras lontras, como é que elas funcionam? Porque elas são espécies que vivem em grupos, certo? Isso, a ariranha é uma das poucas espécies de lontra que são realmente sociais. Elas vivem num grupo, esse grupo pode ser familiar ou não, a gente já sabe que nem todos os grupos têm relação de parentesco genético, mas em geral sim, em geral é papai, mamãe e filhinhos, né? Mas existem exceções. Eles são monogâmicos, Carol? Sim, eles são monogâmicos, o casal dominante é o casal que reproduz dentro do grupo, os outros indivíduos ajudam a cuidar dos filhotes desse casal. Eu não sei se você sabe, eu cheguei a fazer um estágio, assim, bem curto, eu fiquei 3 meses em 2003, eu acho, trabalhando com ariranha no Pantanal, no centro de pesquisa, lá no Rio Aquidauana. E uma coisa que eu lembro é que os grupos, eles eram bem territorialistas, né, Carol? Assim, tinha os encontros entre eles, eu cheguei a presenciar um encontro entre 2 grupos e foi bem violento. E eu lembro que eles tinham algumas características também, até de fazer latrinas, de marcar território. Como é que isso funciona, assim, nos grupos? Os grupos, eles mantêm áreas, né, ao longo do rio que são demarcadas diariamente, justamente para impedir que outro grupo invada, porque os encontros entre grupos rivais, no caso, eles são bem, bem agressivos. E eles podem levar até a morte de algum indivíduo, ou às vezes desintegrar todo o grupo. Quando morre um indivíduo dominante, isso pode desestabilizar o grupo. Tá, então eles chegam a ter contato físico mesmo, porque o que eu vi ficou só nas vocalizações, no que a gente chama de encontro agonístico, né, de um grupo ficar... Não, eles podem brigar mesmo, assim, fisicamente, e isso pode ser bem preocupante, porque se eles chegam a se encontrar e a brigar, eles podem ter ferimentos bem graves e morrer. Então, parte do dia deles, da rotina diária, é passar ao longo de toda essa área, de todo o território, marcando alguns pontos com cheiro, em latrinas, né, que são como se fossem banheiros, onde todos os indivíduos do grupo defecam e urinam, e o macho dominante é que passa a maior parte do tempo marcando. Então, depois que todos os indivíduos saíram daquele local de marcação, o macho fica lá mais um tempo, sinalizando tudo, mantendo o cheiro dele no topo. Isso também dá a ele uma maior confiabilidade de que ele tem a dominância reprodutiva no grupo, deixando o sinal dele naquele lugar. As latrinas são separadas, né? Eles dormem num lugar e tem as áreas que a gente chama de locas, é isso, né? E eles têm as latrinas em outro. Não necessariamente. Não? Não, como você falou, eles têm as locas, né? Que eles são buracos que eles escavam nos barrancos, onde eles dormem e cuidam dos filhotes, é um refúgio para eles. E eles, em geral, até eles fazem uma latrina no topo dessa loca, porque a latrina também, além de ser o banheiro, ela também funciona na marcação de território. Então, vai demarcar que aquela loca também tem dono. Então, eles costumam até fazer latrinas, não, claro que não dentro, porque isso é uma questão higiênica também, que elas são bem limpinhas mesmo, mas no topo ou próximo da loca pode ter uma latrina também. Outra coisa que eu acho curiosa de trazer também é como que você identifica o indivíduo? É pela mancha do pescoço, certo? Isso, exatamente. Elas têm padrões mais esbranquiçados, assim, na região do pescoço, e esse padrão funciona como uma digital. Cada indivíduo tem o seu padrão único, e isso permite que a gente identifique elas. Isso é muito importante, facilita o monitoramento populacional da espécie. E você trabalha no Pantanal, praticamente, né, Carol? Isso. Uma curiosidade que eu lembro que tinha muito na época que eu fazia estágio é que o Pantanal, durante um período do ano, ele não vai ter barranco. Então, é toda essa estrutura de loca, de latrina, os rios enchem, a planície fica alagada. Como que os bichos se movimentam? Vocês conseguiram acompanhar isso, a investigar esse tipo de movimentação no período de cheia? Isso sempre foi uma incógnita, porque até pouco tempo atrás a gente não tinha aplicado nenhuma metodologia mais nenhuma tecnologia, digamos assim, para monitorar o movimento da espécie. Então, inclusive, foi parte do meu trabalho de doutorado, a gente utilizou a telemetria justamente para tentar responder algumas dessas questões que você acabou de me fazer. E a gente percebeu que elas, quando está tudo alagado, né, a gente muitas vezes não tem nenhum barranco disponível para elas fazerem loca, a gente viu os grupos dormindo sobre arbustos mesmo. Olha. Então elas fazem como se fossem grandes camas, né, onde o grupo fica deitado ali em cima. Na ausência de barranco, elas não vão embora, elas precisam achar um lugar para se refugiar. E esse é o jeito, elas amassam a vegetação e ficam deitadas ali em cima. Nossa, que legal. Então, voltando assim um pouquinho nessa questão,
dos grupos e dessa interação entre eles, eu vi também que vocês estavam estudando a questão das vocalizações. Inclusive, é o que a gente coloca aqui no episódio, né, para o pessoal adivinhar que bicho é esse. E parece, pelo que eu vi no trabalho de vocês, que existem padrões que já são definidos, assim, tanto de comunicação quanto de diferenciação entre indivíduo, grupo. Como é que funciona, assim, essa questão das vocalizações? Existiam já alguns estudos mais antigos descrevendo o repertório vocal da espécie e se acreditava que tinham até 9 tipos de vocalizações diferentes. A gente conseguiu, usando, né, um pouco mais de recursos também de sonograma, de bioacústica, a gente conseguiu discriminar até 15 sons diferentes. E esses sons, eles também são usados de forma combinada, o que aumenta ainda mais a possibilidade de significados dessas vocalizações. E eles são usados em contextos comportamentais bem diferentes, desde contextos onde a interação é mais afiliativa, é mais harmoniosa entre os indivíduos do mesmo grupo, ou até aquelas entre indivíduos rivais, né, bem mais agressivas, sons de alarme, enfim. É bem ampla a vocalização da espécie. Tá. E, além disso, alguns sons, como, por exemplo, o bufo, que é um som de alarme, é bem característico. Acho que toda pessoa que já viu uma ariranha deve conhecer esse som. Uhum. Né? É um som bem explosivo, assim. E esse som a gente observou algumas variações, inclusive entre sexo. Os machos e as fêmeas, eles podem ser reconhecidos, o sexo pode ser reconhecido a partir de alguns padrões de frequência desse tipo sonoro. Olha, que legal. É, bem interessante. E alguns outros sons mais de contato próximo, como chamados ou murmúrios, eles parecem carregar algumas identidades individuais. Então, claro que ainda faltam estudos de playback para comprovar de que elas conseguem reconhecer individualmente esses sons, mas eles têm potencial para carregar assinaturas vocais, que a gente chama. Uau, que legal isso. Igual você falou, tem muita coisa ainda, né, Carol, para se estudar. Exatamente. Então, quando a gente fala de grupos, de espécies que vivem em grupos, uma das vantagens é exatamente essa, né? Ter um comportamento de defesa. E eu cheguei a ver, e eu lembro na época, eu e a Carol fomos contemporânea da UFMS em Campo Grande, e eu lembro na época que tiveram alguns relatos de defesa de ariranha em relação à onça pintada. E eu acho que você chegou até a publicar esse trabalho, né? Como é que funciona isso? A onça estava espreitando para ataque ou estava perto e os animais tiveram um comportamento de defesa? Como é que foi essa? É bem interessante, assim, a gente tem, alguns anos atrás era bem raro a gente ver interações entre ariranhas e onças, mas com o turismo de observação da onça pintada, em especial no Pantanal Norte, na região do Porto Jocó, onde a gente tem uma densidade de onças bem grande, essas interações estão sendo cada vez mais fáceis de serem observadas e permite a gente, então, analisar esse comportamento de defesa do grupo. Então, hoje a gente tem vários episódios onde os grupos, eles, então, deparam com onças nas margens e eles têm posturas bem características, assim, de rechaçar a onça, usam vocalizações bem características também para espantar a mesma onça de lá. E bem recentemente, inclusive a gente agora está preparando uma publicação a respeito desse episódio, a gente observou na região norte do Pantanal uma predação de onça a um filhote de ariranha, foi registrado. Uhum. E a onça não conseguiu pegar e realmente comer o filhote porque o grupo partiu para cima da onça e conseguiu pegar o filhote já morto, mas conseguiu resgatar o filhote. Então o grupo realmente ele é bem unido para defender contra predadores. Uau! Deve ser uma experiência tanto você avistar uma interação dessas, né? Você chegou a ver realmente uma. Isso. Que legal. Na verdade, é uma interação bem forte, assim, né? A onça é forte, é bem agressiva e as ariranhas não perdem a onça. Uau. É bem interessante mesmo. E então, Carol, você comentou que vocês acompanharam os animais. Como que funciona, assim, é outra curiosidade que eu tenho. Como que você captura uma ariranha? Porque, por exemplo, os procedimentos de atirar dardo normais não seriam muito viáveis porque o bicho vive na água, né? Então, se você anestesia e ele cai na água, é um risco grande. E também ele tem esse comportamento de grupo, igual você mencionou, de agressividade e tal. Então, eu não sei como capturar esse animal para poder monitorar, assim, uma questão que é tão importante que é o manejo da espécie, de ter esse tipo de informação. Como que é o procedimento? Bom, a gente usou uma técnica que foi desenvolvida por outros pesquisadores e que funciona até hoje, é a única que funciona bem para a espécie. A gente usa uma armadilha que se chama popularmente de jiqui, que nada mais é do que um aro de metal e acoplado a uma rede, tipo um funil assim,
e a gente coloca esse aro de metal bem na porta da loca, né? No buraco ali da loca, a gente instala ele ali, prende ele bem. Só que as locas, elas podem ter mais de uma abertura. Então, as outras aberturas a gente fecha para garantir que as areiranhas vão sair apenas naquela abertura. E aí a gente fica monitorando. Isso a gente faz durante a noite, fica uma espécie de urna. Durante o dia a gente monitora o grupo que a gente tem interesse em capturar e segue eles até eles entrarem na loca e a gente tem certeza de que eles estão lá dentro. Então, na madrugada, a gente instala essa armação lá e fica a equipe de captura por perto para, assim que um indivíduo cair dentro, a gente já fecha a portinha e pega ele e leva para o local de manejo, que a gente já monta também previamente. É um momento que envolve várias pessoas e não é uma armadilha que fica instalada e ela cai lá e depois a gente vai lá observar, não, a gente tem que estar junto o tempo todo. E a gente não consegue capturar o grupo inteiro, apenas um indivíduo. Então, ainda existem limitações quanto ao método de captura, mas por enquanto é o que está funcionando. Mas como é um grupo bem coeso, eu imagino que também, você pegando um indivíduo do grupo, você consiga ter bastante informação, né? Sim, a gente acaba seguindo o grupo inteiro. Tendo apenas um indivíduo marcado, a gente consegue monitorar todo o grupo. Como é que é? Não pode ser uma coleira, né? O pescoço dormir anatomicamente não funciona. É intradérmico? É põe embaixo da pele? Isso. Ainda é uma outra limitação para o animal. A gente ainda não conseguiu elaborar nenhum método para fixar o transmissor do lado de fora do corpo. Então, a gente ainda tem que passar por um procedimento de cirurgia para colocar esse transmissor intraperitoneal. Né? Então, ele fica lá dentro da cavidade peritoneal. E dali ele vai emitindo o sinal e vocês vão monitorando. Sinal VHF ou é GPS já? Não, VHF. GPS teria que ser externo. Externo, exatamente. E aí, por assim, a camada muscular que ela tem no abdômen, ela é bem grande. E aí, ainda mais o animal mergulhando, isso diminui bastante o alcance do sinal. E dificulta bastante o monitoramento com radiotelemetria da espécie. Então, ainda são essas limitações, né, que a gente tem para estudar a espécie. Sim, nossa, é complicado realmente acompanhar esses grupos, sem contar que os grandes remanescentes de ariranha, eles estão em locais também que não têm um acesso muito fácil, né? São mais remotos, Pantanal, Amazônia, então... E aí a gente entra nas questões até de ameaça para a espécie. Ela é uma espécie altamente vulnerável a perturbações humanas. Por isso que a gente só tem grupos de ariranha em ambientes bem preservados, que são difíceis de ser captados também. Então a gente tem essas duas populações principais, né? No Pantanal e na Amazônia. Quais são as principais ameaças para a ariranha? Essa questão de ser uma espécie sensível e não conviver em proximidade com o humano? Existe algum tipo de caça? Qual que é a principal ameaça? Eu vou aproveitar que você fez essa pergunta e falar um pouquinho da história também das ameaças. Porque a ariranha é uma espécie que ela era distribuída em praticamente todo o continente sul-americano, com exceção ali dos Andes. Os Andes eram um limite de divisão. E mais o sul ali da Argentina, mas o resto a gente tinha ariranha. E devido lá na década de 30 até meados da década de 80, a gente teve uma pressão muito grande de caça para comercialização de pele. E a ariranha foi uma das espécies que foi bastante explorada e reduziu muito as populações originais da espécie. E hoje a gente tem uma redução muito grande dessa distribuição. E aí, no Brasil, a gente tem ainda a espécie no Pantanal e na Amazônia, e tem atualmente um grupo estudando a espécie também na região do Cerrado, ali em Tocantins, no Parque Estadual do Cantão, e ainda é uma população bem recente que estão estudando. Então, são populações, né, são as áreas mais potenciais para a espécie ocorrer. Só que hoje a ameaça não é mais a caça, já está mais ou menos controlada. A principal ameaça é a perda de habitat mesmo, e qualidade de habitat. Então, a degradação dessas áreas naturais, mesmo elas estruturalmente ainda estarem bem para a ariranha, o que é estruturalmente? A mata ciliar está bem preservada, rios com recurso, no caso peixes, que é a principal dieta da espécie, o peso da espécie, rios com bastante peixe para elas poderem comer. A gente tem perturbação humana, tráfico de embarcações, populações humanas tradicionais vivendo que acabam competindo com pesca, ou vendo a espécie como um competidor, né? E aí gerando conflito humano com a espécie, contaminação dos corpos d'água, principalmente por mineração, e nessa mineração especialmente ouro, é uma das principais ameaças para a espécie. No Pantanal Norte a gente tem uma mineração de ouro crescendo bastante lá naquela área, e isso a gente ainda não sabe dizer qual é o impacto direto na espécie, mas potencialmente deve reduzir a fertilidade,
sobrevivência, muitas doenças devem vir por conta disso também. Então, assim, a espécie já teve extinções locais em outras áreas e ecossistemas inteiros, né? Mata Atlântica. E existe um plano de ação para recuperação, Carol, dessa espécie? Qual que é, assim, como você vê aí o futuro para a conservação da ariranha? A gente tem um plano nacional, que ele é coordenado pelo ICMBio, e a gente também tem um plano global, que é coordenado pela IUCN. Esses dois planos, eles pretendem, então, inclusive, recuperar populações históricas. A gente, inclusive, tem um projeto de reintrodução de ariranhas acontecendo na Argentina. Ele ainda está em fase de experimental, né? Então, o projeto de reintrodução a gente não faz da noite para o dia, né? É um processo de comunicação, envolvimento das comunidades por ali, e é bem lento mesmo, é um processo lento, mas já existem atividades, né, que estão previstas para isso. Mas a gente vê, às vezes a gente lida com a conservação, a recuperação da espécie ela é tão lenta que às vezes ela é mais lenta do que essa transição, essa degradação ambiental. Então a gente está, parece, correndo contra a maré, né? Mas não pode perder as esperanças, né? Acho que a gente precisa estar na área, precisa estar informando as pessoas sobre os projetos, sobre as ações de conservação, envolvendo as pessoas e nunca desistir, né? Por mais que às vezes a gente perca um pouquinho a esperança, a gente tem que estar lá, porque senão a gente perde realmente tudo, né? E as pequenas ações, às vezes, mesmo que a gente acha que não tem apelo, elas realmente são importantes. Existe algum tipo de trabalho com comunidade, Carol, para tentar trazer mais conhecimento sobre a espécie, transformar ela meio que numa espécie bandeira, algum tipo de trabalho mesmo que ajude também nesse processo, porque seja além, né, do que a gente está tentando fazer em outra escala, como trabalhar com perda de hábitat e contaminação, etc. A gente agora está retomando o projeto Ariranhas no Pantanal, justamente com esse viés mais de comunidade. A ideia é envolver escolas locais com educação ambiental desde a criancinha mesmo, e também workshops com guias de turismo, com pessoas que estão lidando com a espécie diariamente, para tentar sensibilizar eles e capacitar eles também para conduzir um turismo um pouco mais sustentável com a espécie. Porque o turismo ele pode ser muito benéfico para a espécie, porque ele permite que a gente dê um valor para aquela espécie e aí conserve ela, mas ele também, quando não é bem manejado, ele pode ser muito agressivo e trazer, aumentar a mortalidade, perturbação, muitos grupos fogem ou não conseguem persistir em áreas que têm uma pressão turística muito grande. Então, a gente tem essa ideia de tentar manejar essas atividades para garantir a associação das duas coisas, né? O desenvolvimento econômico, mas também a conservação da espécie. Nossa, fantástico o trabalho de vocês, Carol. Quando eu comecei aqui a pesquisar e a procurar, eu vi que você tem vários trabalhos publicados na área. Então, pessoal, eu vou colocar todos os links para esses trabalhos no post. Eu queria, então, agradecer, Carol, por ter vindo conversar com a gente, por dividir mais informação sobre essa espécie, que ainda tem tanto para ser descoberto, né? Obrigada. Muito obrigada também, Nina. É sempre bom, eu sempre estou disposta a conversar sobre ariranhas, né, com as pessoas, justamente para a gente desmistificar isso. Às vezes a gente tem uma imagem negativa de uma espécie, a ariranha é um exemplo. É verdade. E é importante, né? E é importante a gente comunicar e conversar com as pessoas para elas perderem esse misticismo, né? Essa ideia de que a espécie é ruim ou que ela é perigosa, e ver o lado bom da espécie, porque a gente precisa valorizar o que a gente ainda tem, né? Às vezes a gente só valoriza depois que a gente já perdeu, e a gente está numa fase de transição tão grande dos ambientes naturais que a gente precisa conhecer antes que a gente perca tudo isso. Perfeito. E assim, a história com essa percepção negativa da espécie, ela vem de um acidente que foi uma coisa que, na verdade, a ariranha não tem nada a ver com isso, né? Foi todo... Exatamente. Foi uma sequência de... O acidente que aconteceu lá na década de 70, no zoológico, já eram animais que estavam numa condição de estresse, e aí um ninho caiu lá, e claro, né, a pessoa que tentou salvar ele acabou ferida, e esses ferimentos levaram à morte dessa pessoa. Mas isso pode acontecer com qualquer animal. O animal mais mansinho no ambiente de cativeiro, ele se torna um animal estressado, né? E ali aquele contato pode gerar um acidente grave, né? E com a ariranha foi isso. Só que, infelizmente, essa tragédia, ela até hoje ainda repercute na imagem da espécie. Sim. Né? A gente ainda vê ela como, é um monstro, é perigosa,
Mas ariranhas, elas são muito, muito carismáticas, muito cativantes. Só basta a gente permitir essa percepção, né? E se envolver mesmo com o bicho para conhecer. Tanto que, na verdade, quando a gente vai pesquisar, você não tem esse tipo de ocorrência na natureza. Foi um caso específico que aconteceu e que não pode realmente manchar o nome da espécie por tanto tempo. Exatamente. Perfeito, Carol. Muito obrigada, então. E, pessoal, até o próximo Que Bicho é Esse? Muito obrigada. Então, lembrando, pessoal, quem ouviu o bicho do episódio passado e souber quem é, escreve para bicho@desabrace.com.br. E a gente tem uma surpresa super bacana sobre o bicho do último episódio, que é a pessoa que nos enviou essa vocalização é um pesquisador ou pesquisadora que vai doar um livro sobre essa espécie para quem conseguir acertar. Então, gente, bora correr atrás e tentar. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido essa vocalização. Eu achei ela super interessante, achei bem legal e tô torcendo para alguém conseguir acertar, tá bom? Beijo grande, até o próximo Que Bicho é Esse?